Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knaip para falar um pouco sobre a NFL agora. O jogo que acabou de terminar entre 49ers e Minnesota Vikings. 27-10, um atropelamento total do 49ers. O Vikings pouco produziu o jogo todo, poucos first downs, foram apenas 7 no jogo todo. Para você ter uma ideia, foi a terceira pior atuação ofensiva de um time na história dos playoffs. Apenas dois times tinham tido atuações piores em históricos de first downs, né? Conseguir primeiras descidas. 7 first downs, se você começasse da red zone fazendo tudo 10 jardas, não daria um touchdown ainda. Então, mas óbvio que você consegue um first down com passes maiores, né? Mas o fato é, tem uma coisa que a gente tem que falar. Muitos times enfrentaram o 49ers esse ano. É um time muito forte, o 49ers é um dos times mais fortes da NFL. A gente sabe que eles perderam jogos por menos de uma posse. Mas a questão é que eles perderam jogos. Não são um time imbatível. Como o Ravens está se mostrando, apesar deles ter dado muito trabalho, um dos times das derrotas é o Ravens, mas foi por 3 pontos apenas. A questão é, outros times conseguiram achar a fórmula da vitória contra o 49ers. Nos últimos jogos, o 49ers não passou jogos tranquilos, foram jogos difíceis, foram jogos complicados. Ele foi por menos de uma posse todos os jogos. Até contra o Seattle Seahawks, contra a Atlanta Falcons. E assim, alguma coisa esses times acertaram. Óbvio, a gente vê ali, muitos times ali têm quarterbacks muito fortes, né? E isso a gente vai com o Russell Wilson do Seattle Seahawks, o Matt Ryan do quarterback do Atlanta Falcons, o Drew Brees do New Orleans Saints, todos são quarterbacks de elite, né? O Ryan tá tendo seus problemas por causa da linha ofensiva terrível do Falcons, né? Pelo fato que o Jake Cotter é um péssimo coordenador ofensivo, mas mesmo assim ele ganhou o jogo contra o 49ers. A questão é que o Vikings é um time bom. No ato venceu o Saints, mas não conseguiu fazer nada, né, ofensivamente. Isso é um pouco ruim com o fato de que seu quarterback tem um contrato garantido de 28 milhões de 3 anos, que dá 84 milhões de dólares. E é mais uma vez que o Kirk Cousins deixa a desejar. Ah, mas ele jogou bem na semana passada. Um jogo não vai mudar a sua vida, porque o Kirk Cousins foi contratado para que o Vikings deixasse ser a piada de não ganhar o Super Bowl. Óbvio, outros times não ganharam o Super Bowl, mas o Vikings sempre tem essa expectativa e vira uma piada também por ser um time mais antigo. O Vikings teve uma excelente campanha em 2017 com um quarterback chamado Case Keenum, porque o quarterback deles, o Sam Bradford, machucou e o Keenum assumiu fazendo um excelente trabalho, teve mais de 20 passos para TD, menos de 10 interceptações, se não me engano, né? Foi algo mais ou menos assim, ou seja, foi uma grande temporada. E ele liderou uma grande vitória, né? Que tem um pouco de mérito dele, mais mérito do Marcus Williams naquele milagre de Minneapolis, porque desmérito, né? Porque ele errou o tackle, mas de qualquer jeito, Case Keenum jogou bem. Só que o Case Keenum, todo mundo sabia, ele era um quarterback de sistema, ele não ia funcionar muito bem fora desse tipo de sistema. Ele não é um quarterback que vai saber se virar muito bem fora da sua zona de conforto. Então o Vikings achou que está faltando para essa franquia quarterback. E eu não discordo, não acho que a lógica foi errada, o quarterback é. Aí tinha dois jeitos de você pegar o quarterback, ou ia no draft, porque naquela época era o Mahomes e o Watson, só que como você for entre os 4 melhores times da NFL, você fica com as 4 últimas vagas do draft. E os quarterbacks bons não sobram nisso normalmente, né? Os melhores ficam para os times que têm as primeiras vagas. Vale lembrar que os 3 quarterbacks selecionados foi a segunda vaga o Trubisky. Sim, o Trubisky foi selecionado antes do Mahomes e do Watson, para quem não sabe. O Mahomes foi depois, o Watson acho que foi 12ª vaga, o Mahomes 10º. Então não teria muita chance de ganhar, a não ser que você trocasse algo em troca. E isso equivale a, para pegar uma primeira escolha de draft, você tem que vender gente grande ou outras grandes escolhas, né? Ou seja, um Harrison Smith. E o Vikings não estaria disposto a isso. Então eles não quiseram olhar para o draft, que tinha talento lá. Não seria ruim um Patrick Mahomes do Vikings, óbvio que não. Não deixar o Watson, poxa, seria bom. Aí eles olharam para um cara chamado Kirk Cousins. Kirk Cousins, que é o quarterback atual, jogou muito mal hoje, mas ele vinha de 3 temporadas decentes pelo Washington Redskins, passando de 4 mil jardas, passando de 20 TDs, ficando ali nas 11 interceptações, 10 interceptações para cima, tinha um número um pouquinho alto, mas nada, algo que podia se melhorar, né? O Vikings teve a seguinte ideia. Olha, esse cara não está indo bem nesses tipos de números, tipo, jogos importantes, que já sempre teve essa fama de ir mal em jogos importantes. Porque ele não tem um time muito bom. E de fato, o Redskins não era um time muito bom. Apesar de ter o Josh Norman na defesa, não era um time decente. Se ele tiver o time certo, ele vai conseguir ir longe. Eu acho que ele é o cara que vai nos levar. Mas só que tem outros times olhando nele, né? Vai lembrar, eles perderam o Case Keenum também para os Broncos, por isso que ele estava atrás do quarterback também. Então, vamos atrás dele. Acho que ele vai ser a peça que falta para o quebra-cabeça.
E para conseguir o Kirk Cousins, havia outros times interessados, de novo falando. Eles tiveram que desembolsar 28 milhões garantidos, que era o maior contrato da NFL na época. Hoje, Matt Ryan, Aaron Rodgers e Russell Wilson ganham mais, né? O Matt Ryan não tem 28 milhões garantidos, mas acho que o Russell Wilson e Aaron Rodgers têm. O Kirk Cousins foi essa peça? Gente, olhando os números assim, não parece que são temporadas ruins e de fato não são. Ele teve 30 TDs e 10 interceptações na primeira temporada, que não é um número ruim, passou de 4 mil jardas. Nessa temporada ele não passou de 4 mil, mas também não jogou o último jogo. Mesmo se jogasse não ia passar, né? Não é um quarterback, normalmente não é um cara que vai passar das 400 jardas. Ele teve 26 touchdowns, 6 interceptações, mais de 100 de rating. Excelente temporada. Qual é o problema? Nos jogos importantes ele desaparece. É por isso que ele não é elite. Essa é a coisa. Quando ele teve que enfrentar o Packers para brigar pela divisão, perdeu. E ele não jogou nada. Ele só lançou uma interceptação no final. Ou seja, um quarterback que some nos momentos importantes, mas você vai lá e dar um contrato de 28 milhões garantidos, não faz muito sentido. E algumas pessoas vão falar, hoje o desempenho da linha ofensiva foi ruim, hoje o desempenho também ali dos wide receivers droparam muitos passes, de fato, mas vamos ser sinceros, o Matt Ryan com a pior linha ofensiva da NFL, porque foi o quarterback mais sacado, e ele, olha que teve um jogo a menos, ele conseguiu vencer o 49ers, ele conseguiu improvisar. Por mais que tivesse o Julio Jones, não dá pra reclamar de recebedores ruins em Minnesota Vikings. Pô, você tem o Thielen, o Stephon Diggs, o Rudolph, você não pode reclamar de maus recebedores. O Ryan não tinha o Calvin Ridley, se não me engano, naquele jogo. Então, era meio que só o Julio Jones e o Austin Hooper. Ou seja, o Ryan deu um jeito, mesmo com as poucas peças que tinha. O Kansas não deu. É um jeito de mostrar, assim, que existe uma diferença entre os bons quarterbacks e os grandes e os elites, né? Os grandes e elites no mesmo pote, né? Que é aparecer em momentos decisivos, quando o time mais precisa. E o Cousins, nesse momento, mais ter feito o grande jogo contra o Saints, apareceu na prorrogação, até que não fez muito bem no quarto, mas ele não aparece bem, ele não é decisivo nesse sentido. Por isso que eu acho que ele é um dos culpados sim para essa derrota. Não é o maior, o único culpado, mas ele tem parcela na culpa sim. Não jogou bem e não há linha ofensiva que tire essa culpa dele. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para os seus fãs de NFL e até o próximo vídeo.